Olá, eu sou Fabiana Santos e neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma época da minha vida em que eu me sentia super cansada. Eu me sentia exaurida, eu me sentia o tempo todo parecendo que matava um leão por dia. Sabe essa expressão de eu matei um leão por dia? Para mim ela era real, era como se eu tivesse de fato matando um leão por dia. E no fim das contas era assim, eu me esforçava muito para fazer tudo, para não desagradar ninguém, e eu queria ter resultado. E eu fazia muito esforço para poder ter resultado, e eu tinha algum resultado. Mas nunca era assim, o resultado, um resultado que me desse um salto quântico, um resultado maravilhoso. Era um resultado qualquer, digamos assim. Ele era sempre aquém do que eu estava imaginando, proporcionalmente ao esforço que eu tinha feito. E era uma fase da minha vida que eu efetivamente tinha resolvido que eu ia ter resultados. Bom, a ideia desse vídeo aqui surgiu numa das masterclasses e a provocação que eu tive foi assim. Fabiana, me identifiquei quando você disse na masterclass que antes na sua vida você achava que tudo era muito difícil, que estava sempre cansada. Queria entender melhor isso. Já tem algum vídeo sobre esse tema ou terá? Então esse vídeo aqui é sobre isso. Eu tenho feito umas masterclasses gratuitas da jornada Quero Mais da Vida. Enfim, já até acabamos a jornada, mas ficou aí a provocação para eu falar mais um pouco sobre isso. E eu acho importante falar desse assunto porque eu vejo que muitas pessoas se sentem assim normalmente. E é fácil para mim hoje falar sobre o que acontecia antigamente, e esse é o primeiro ponto que eu quero que você observe. Na época, quando eu estava vivendo isso, se eu soubesse o que era que estava acontecendo comigo, teria sido muito mais fácil para eu poder me trabalhar. Mas eu não tinha nem essa noção. Na verdade, eu vivia cansada e eu achava normal estar cansada. Eu achava que todo mundo se sentia como eu me sentia. Eu falava, todo mundo que corre atrás fica cansado mesmo. A vida é difícil mesmo, não é fácil para ninguém, não é mole para ninguém. É isso aí, tem que encarar. Então, era assim que eu me sentia na época. Eu buscava o tempo todo me adaptar a essa realidade de que quem está querendo fazer alguma coisa diferente, ter algum resultado, tem que ralar muito e tem que sofrer e tem que aguentar. Porque a vitória é só para os fortes. Então, para mim era normal que eu me sentisse cansada. E hoje em dia é fácil olhar para trás e enxergar isso tudo e falar assim, nossa, coitada de mim, e eu não precisava ter passado pelo que eu passei, tinha outro caminho. Mas naquela época eu não enxergava outro caminho, eu só enxergava esse caminho. Que é o que acontece normalmente com todo mundo. A sociedade vende pra gente a lógica, não só da sociedade, é uma lógica generalizada. Eu não sei de onde a gente aprende isso, porque eu vejo isso em todos os lugares, não é só social, é cultural, é religioso. Enfim, é uma lógica muito difundida que é a seguinte, olha, felicidade é um prêmio. Primeiro você se esforça, primeiro você vai adiante sem desistir, e aí você vai ser feliz. Aí você vai ter seu prêmio, que é a felicidade. E o que a ciência vem mostrando hoje em dia é exatamente o oposto, é outra lógica. Se você estiver se sentindo bem, se você estiver com uma vida equilibrada nos seus relacionamentos, se você tiver mais experiências de emoção positiva no decorrer do seu dia do que de emoção negativa, e é claro que você não consegue eliminar completamente as emoções negativas, até porque elas são necessárias, você é mais feliz. E porque você está com maior nível de bem-estar, você consegue mais resultados. Ou seja, a gente aprendeu que precisa ralar para ser feliz. E o que a ciência vem demonstrando é exatamente o oposto, que se você está bem, você consegue resultado sem ralar tanto. Já imaginou? Só que eu não sabia disso nessa época. E eu estou gravando esse vídeo justamente porque eu sei que muita gente não sabe disso. O que se passava na minha cabeça? Vamos entender aquela época que eu me sentia o tempo todo cansada. O que tinha acontecido comigo? Eu tinha passado por um processo intensivo de desenvolvimento pessoal. Eu estava estudando muito a respeito de autoconhecimento, eu estava fazendo terapia, eu estava conseguindo, de fato, viver uma vida diferente. Eu estava entendendo melhor o que se passava comigo. Mas eu não tinha um ferramental suficiente
para entender como é que, de fato, a gente se sente melhor. Eu entendia por que é que eu não me sentia bem. E isso me fazia sentir um pouquinho melhor, porque eu estava entendendo. Então, sempre quando você tem um entendimento do que está acontecendo, você se sente um pouco melhor. Mas isso não basta você entender. Você tem que, de fato, mudar, se reprogramar, se transformar. E nessa época, quando eu já comecei a entender o que estava acontecendo, eu comecei a querer ter resultado sem me reprogramar, sem me transformar, sem efetivamente mudar coisas fundamentais na minha vida. E uma delas é a maneira como eu penso. E esse negócio de eu estar cansada era justamente o reflexo desses pensamentos que eu tinha, de que é normal estar cansado, a vida é difícil mesmo, casamento é difícil mesmo, trabalho é difícil mesmo. Quem quer alguma coisa tem que ralar mesmo. Porque eu acreditava nisso, porque eu tinha essas crenças, foi isso que eu vivi. Eu confirmei as minhas próprias crenças. E é sempre assim que acontece. A gente confirma as nossas crenças. A verdade é, você pode ressignificar essas crenças, você pode mudar essas crenças. As crenças, elas são meramente conclusões, rótulos que você tem sobre tudo na vida. Todas as vezes que você acredita alguma coisa a respeito de alguma coisa, você tem uma crença. Se você acredita que a vida é fácil, a sua crença é que a vida é fácil. Se você acredita que ganhar na loteria é simples, essa é a sua crença. Se você não acredita em nada sobre loteria, então você talvez esteja mais livre, até mesmo para ganhar na loteria. Porque não existem fronteiras, não existem barreiras que você mesmo construiu. Então a gente normalmente fala sobre crença limitante, mas toda crença limita em algum grau. E essas eram as minhas crenças limitantes quando eu estava muito cansada. Ou pelo menos o principal conjunto delas. Claro que tinha várias outras que vinham associadas, do tipo, eu não posso desagradar as pessoas, se eu levar um não, isso vai acabar comigo, significa que eu não sou amada, e por aí vai. Então esse vídeo aqui é para te dizer que vai lá, trabalha suas crenças em relação a como é que você está vivendo a sua vida. Talvez, se você nesse momento estiver se sentindo cansado demais, dando murro em ponta de faca, matando um leão por dia, o que será que você está acreditando? Não basta só você entender o que está acontecendo. E essa é uma armadilha de quem busca o autoconhecimento, de quem busca o desenvolvimento pessoal. Você entende o que está acontecendo e acha que isso é o suficiente, mas não é. Você tem que fazer um movimento para transformar essas crenças, para mudar isso tudo. E aí que a mudança real vem. E aí que você passa a viver a vida num outro patamar. Hoje em dia eu me canso muito porque eu continuo fazendo muitas coisas. Mas o meu cansaço, ele é um cansaço real. Ele não é um cansaço que eu muitas vezes fico fabricando dentro da minha mente que precisa ser assim. Quando eu me canso é porque de fato eu me exauri trabalhando mesmo e fui muito mais longe e tive muito menos respeito do que eu devia ter tido pelo meu corpo, pela minha mente. Eu ainda caio nesse erro, mas pelo menos eu já não acho que a vida precisa ser tão difícil, pelo menos eu já não acho que a gente tem que sofrer para poder ser feliz depois como prêmio. E é isso, eu quis contar um pouco mais dessa história porque foi um pedido e eu ia amar saber o que você achou. Te ajudou a minha história? Deixa um comentário aqui embaixo, você se identificou? E eu quero também fazer um convite muito especial. Eu estou disponibilizando por um tempo um guia que se chama 4 maneiras de descobrir suas crenças limitantes. E eu quero te ajudar com esse guia num passo a passo para você descobrir o que está aí exatamente agora funcionando dentro da sua cabeça, que está impedindo você de exercer de uma maneira plena o potencial que você sabe que tem dentro de você. Baixe esse material, ele está aqui nesse vídeo, tem um botão em algum lugar, na descrição do vídeo também tem um link. Baixe esse material agora e deixa eu te ajudar e vamos começar a viver a vida num outro patamar. Só entender o que está acontecendo com você não é o suficiente. A gente precisa transformar isso. Deixa eu te ajudar. É isso, compartilha esse vídeo aqui se você achar que ele pode ser útil para alguém. Se inscreve no meu canal para você poder me acompanhar nos próximos vídeos e dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que tem muita coisa legal. Tchau!